Quando chega em janeiro, vai ver todo dia 6. A família saiu ao redor de 5 vezes. Tem senhor, tem senhora, ainda tem as criancinhas. Nós estamos pensando no resgate da terra. Viva Deus primeiramente. Isso é recolhente. E Nossa Senhora Aparecida. Essa Sagrada Profecia. Essa Família União. Viva a proteção. E pela força, irmão.
Okay.